Oi, gente, meu nome é Anne, eu faço parte do grupo 1, que é composto por mim, pelo Alexandre Lopes, pela Bárbara Velar e pela Maria Clara Cardoso. E nosso tema é maconha e LSD. É um trabalho que está sendo apresentado à disciplina de perícia criminal e toxicologia do curso de biomedicina da PUC Minas. Para começar, eu vou falar um pouco sobre a maconha. A cannabis é um gênero de plantas pertencentes à família Cannabaceae, que abrange três espécies: Cannabis ruderalis, Cannabis indica e Cannabis sativa. É uma planta utilizada há séculos para diversos fins, desde alimentação, rituais religiosos, artifícios medicinais, produção de tecidos, fibras. No Brasil, estima-se que ela foi trazida pelos escravos em meados do ano de 1549, e no mundo há registros aí que apontam para o ano de 2070 a.C. na Ásia Central. Em relação à sua farmacocinética e farmacodinâmica, o máximo de 25 a 27% do conteúdo total de THC em um cigarro de maconha é absorvido ou entregue à circulação sistêmica. É metabolizado no fígado por hidroxilação microsomal e oxidação catalisada por enzimas do complexo do citocromo P450, sendo também distribuído pelo cérebro. No cérebro, haverá essa distribuição aí com altas concentrações na área neocortical, na região límbica, na área sensorial, área motora e ponte. É, atravessa a membrana alveolar, entrando no sangue pelos capilares pulmonares e é então levado ao coração e bombeado diretamente ao encéfalo. O THC e os seus metabólitos são eliminados tanto nas fezes quanto na urina, sendo que a excreção biliar é a maior rota de eliminação, com metade da dose oral de THC radiomarcada sendo recuperado nas fezes dentro de 72 horas. Em contrapartida, na urina, essa recuperação é de cerca de 10 a 15%. São propostos dois tipos de mecanismos de interações. A primeira hipótese, a primeira proposta, é a interação não específica com as membranas celulares e organelas localizadas no cérebro, apoiando o mecanismo de perturbação da membrana. E a segunda, a interação e modulação específica com receptores do tipo canabinoide, CB1 e CB2, que são esses apresentados na imagem aqui. O canabidiol também apresenta caráter de solubilidade em gorduras, sendo amplamente distribuído por todo o organismo. É biotransformado em diversos metabólitos ativos ao sistema nervoso central pelo metabolismo de primeira passagem, imitando a ação de endocannabinoides. E o canabidiol age nos receptores CB1 do cérebro, que estão concentrados ali em regiões associadas à cognição, memória, recompensa, ansiedade, percepção sensorial da dor e coordenação motora, além da função endócrina. Vale lembrar que o canabidiol ele não tem propriedades alucinógenas. Em relação à toxicocinética e à toxicodinâmica, o D9-THC, ou melhor, o delta-9-THC, se liga às proteínas plasmáticas, cerca de 99%, principalmente pelas lipoproteínas e em menor quantidade a albumina. A sua alta afinidade protética se dá devido à alta lipossolubilidade, sendo praticamente insolúvel em água. A maconha é distribuída para tecidos vascularizados como cérebro, fígado, coração, rins e pulmões, e a absorção pulmonar do THC é muito rápida, devido às condições anatômicas do pulmão. A maconha está classificada como drogas que alteram o humor, a percepção e a imagem. A administração por via oral provocada pela fumaça causa uma sensação de elevação de pulsação cardíaca e secura na boca, que é decorrente de bloqueio de alguns receptores de acetilcolina por parte desse delta-9-THC. E o cérebro humano possui sítios específicos nos neurônios para interagir com o delta-9-THC, que são denominados receptores canabinoides. Bom, agora sobre o LSD, é uma droga da dietilamida do ácido lisérgico. Ele foi descoberto de modo acidental quando Albert Hofmann, em decorrência do manuseio contínuo de substâncias feitas com esse ácido na busca da sintetização de um novo medicamento contra dores de cabeça, acabou absorvendo essa substância. E após isso ele apresentou sintomas alucinatórios, o que acabou instigando ele a buscar pesquisas mais elaboradas. É uma substância derivada da ergotamina, um alcaloide proveniente da cravagem do centeio, vasoconstritor e que age sobre receptores adrenérgicos do tipo alfa, apresentando propriedades alucinógenas. O LSD é apresentado normalmente em cápsulas microcelos ou autocolantes, barras, cubos de açúcar ou papel absorvente. Pode ser administrado oralmente, por deglutição, absorvido pela mucosa bucal, quando se utiliza papel absorvente, sendo que essa é a forma mais comum, e pode ainda ser inalado, absorvido por via sublingual, nasal ou ocular. Apenas uma pequena dose da droga já é suficiente para produzir os seus efeitos em humanos 30 minutos após a sua ingestão. É distribuído rapidamente por todo o organismo e seus efeitos duram cerca entre 6 e 12 horas. Apenas 1% dessa droga chega ao sistema nervoso central e a substância é metabolizada pelo fígado. Seus metabólitos são eliminados pela bile e intestino e excretados posteriormente nas fezes.
Devido à ampla distribuição dos receptores serotonérgicos no sistema nervoso central, seus efeitos também são generalizados, em especial sobre a região dos núcleos da RAF, o que influencia também a atividade de outros neurotransmissores no sistema nervoso central, como a dopamina. O LSD atua principalmente como agonista do receptor da família 5-HT2, sobretudo o 5-HT2C, receptor considerado um importante mediador dos efeitos alucinógenos, e também mimetiza a ação da serotonina sobre os autorreceptores 5-HT1, diminuindo a liberação da serotonina e ativando então os receptores do 5-HT2. Aqui ao lado a gente percebe a semelhança entre as duas moléculas. A substância possui um efeito alucinógeno potente, sendo capaz de produzir desordens do pensamento, humor e distorção da percepção da realidade, alterando a consciência sem deprimir ou estimular as funções cerebrais, além de produzir efeitos simpatomiméticos. Seus principais efeitos estão relacionados a emoções e sensações, provocando também alterações dos sentidos. Já foram descritos casos de psicose duradoura, além do reaparecimento espontâneo de alucinações após um período de tempo sem o uso da droga. O uso de LSD provoca rápida tolerância, dura um curto período de tempo e causa dependência. Quando administrado oralmente, após cerca de 30 minutos, os efeitos fisiológicos e simpático-miméticos manifestam-se. O auge dos efeitos ocorre entre 1 hora e meia e 2 horas e meia e podem perdurar por 8 a 12 horas. A durabilidade, assim como a intensidade dos efeitos, depende da dose administrada. Em 2015, foi realizado um estudo com o intuito de analisar os efeitos do LSD no organismo. Nesse estudo, foram incluídos 16 voluntários saudáveis, 8 do sexo feminino e 8 do sexo masculino. A cada um deles foi administrado 200 microgramas de LSD ou placebo. E a administração de LSD induziu alterações na consciência, incluindo alterações na percepção visual, desrealização, despersonalização e sinestesia. Os efeitos resultantes da estimulação do sistema nervoso simpático foram observados e incluíram hipertensão, taquicardia, midríase, aumento da temperatura corporal e aumento da secreção da prolactina e cortisol. Em relação aos principais métodos analíticos, de modo geral, existem os testes colorimétricos, a cromatografia, ou melhor, as cromatografias, né? Entre elas, cromatografia gasosa, cromatografia em camada delgada e a cromatografia líquida de alta eficiência, testes imunológicos, como o teste ELISA, e espectrometria de massas. Essa imagem ao lado representa um resultado de teste de Duquesnoy-Levine, que é utilizado na detecção de THC por meio da técnica colorimétrica. Nesse caso, se houver a presença de THC na amostra, ela acaba gerando esse halo violeta. Em relação às medidas públicas de controle, no Brasil existe a Lei Antidrogas, que é uma lei que proíbe em todo o território nacional o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, com exceção para aquelas plantas de uso exclusivamente ritualístico, religioso e no caso de fins medicinais e científicos. Aqui nós deixamos sinalizadas algumas PLs que tratam acerca das drogas, não vamos falar de todas aqui para não ficar muito longo. E no mundo, existiram essas convenções, né? Em especial a primeira convenção, que é a Convenção Única sobre Entorpecentes de 1961, com o objetivo de combater o abuso de drogas por meio de ações internacionais coordenadas, sendo que, de acordo com ela, existem duas formas de intervenção e controle que trabalham juntas. A primeira seria a limitação da posse, do uso, da troca, da distribuição, da importação, da exportação, da manufatura e da produção de drogas exclusivas para uso médico e científico. E a segunda é o combate ao tráfico de drogas por meio da cooperação internacional para combater, para deter e desencorajar os traficantes. O impacto do uso na saúde pública, o uso não controlado dessas substâncias apresenta malefícios à saúde dos usuários. No uso de ambas as substâncias existem efeitos que podem colocar em risco a vida do usuário e da sociedade de modo geral, o que, direta ou indiretamente, acarreta em gastos no sistema de saúde pública. Para concluir, então, fica evidente, né, que o uso indiscriminado dessas substâncias gera malefícios, acaba acarretando em possíveis riscos para a saúde das pessoas e para a segurança também. No entanto, fica evidente a importância científica desses ativos, né, para a elaboração de novos fármacos, dentre outras aplicações. Desse modo, é pertinente questionar se, de fato, a criminalização dessas drogas, que já é muito presente na nossa sociedade, é uma solução viável e eficaz na proteção das pessoas contra o perigo do vício e também das consequências do vício, né? Ou se apenas gera estigmas e afasta os indivíduos e o diálogo, sendo que o uso social já é muito recorrente no Brasil e no mundo, com ou sem a proibição.
A legalização não necessariamente implica em aumento dos usuários, mas sim ter um maior controle da venda e tornar mais palpável a sua utilização de forma terapêutica, também sendo uma proposta aí para amenizar toda a problemática do tráfico. Então, é esse foi o nosso trabalho e agora estão as nossas referências.